O Alan Patrick perdeu espaço. Ele ontem foi bem, pode ser que ele insistir recupere nisso. o espaço. Tu vai É uma coisa insistir tão nisso, óbvia cara. Ele que não nem perdeu vale espaço, debate. Monari, de novo vou Tu ter tem que te certeza explicar. que ele vai jogar contra o Então, Cuiabá? ele tanto não perdeu espaço que quando teve um pouquinho mais de tempo para recuperação dele, o que o Roger olhou? O Roger olhou assim, como é que tá o Alan Patrick agora, Paixão? Aí o Paixão, tá tudo certo com ele. Pode botar que o moleque está bem. Com aquele sotaque carioca dele. Aí o Roger sabe o que ele fez? Joga o Alan Patrick. Tá, e quem é que saiu do time pra ele entrar? Saiu o Wesley. Por que saiu o Wesley? Porque tava suspenso. Então, ponto. Sabe, agora no próximo jogo tu acha que o Alan Patrick Ele sai do time? recuperou o espaço. A discussão Não, era... Munari, não, a discussão naquele eu momento... desisto, eu desisto. Aquele momento, ele tinha perdido espaço no time. Isso é fato. Como é que tu vai perder espaço se tu tá voltando de lesão, Agora cara? ele pode recuperar o espaço. Não, agora que tu tem que Tá. avaliar. Alan Patrick está 100% fisicamente. Agora tu avalia. Ele vai perder espaço? Agora ele pode recuperar o espaço que ele tinha perdido. Recuperar espaço ele não perdeu. Tá bom. Ele não tem que recuperar nada. Ele não Ele perdeu só espaço. jogou Ele porque tava o Wesley tava voltando de suspenso. lesão. Ele só jogou porque o Wesley estava suspenso. Isso é o que tu acha. Ah, bom, tá. Isso é o que tu acha. Porque internamente o Alan Patrick volta como capitão do time. Contra fato. Sai todo mundo. Mas Ele tu faz me disse- 5 substituições e o Alan Patrick não tu sai. mesmo disse Mas- semana passada que não sabia se ele ia ser Munari- capitão. Claro, Munari- porque eu não tinha informação. Munari, a gente não pode brigar com os fatos, Munari. O Eu fato até é ele entendo- só jogou porque o Wesley estava Não, suspenso. Isso não é fato. Isso não é fato. O Tá fato- bom, tá bom. Não é, Munari. Não, o Wesley não. Ele Mas- entrou, o mas Wesley tu tá ficou no banco dizendo, ontem. Tu tá dizendo que ele que é fato que ele só jogou por isso. Sim, o Wesley estava suspenso. Não, isso não é fato. Fato é que ele jogou. Tá. O fato é Tá bom. que ele jogou. Jogou, foi Tá bom. 10 E quem é braçadeiras que saiu do time? e não saiu Ah? do E time. quem é que saiu do time? Não interessa quem saiu. Como não interessa quem saiu do time? Não interessa, Munari. O fato. Então é isso, então a gente tem que corrigir uma coisa. O Alário não perdeu espaço, ele jogou ontem. O fato ele jogou ontem. O fato é que ele jogou ontem. Então O é isso, ele não perdeu espaço. O fato é que ele jogou ontem. Como é que o Alário vai perder espaço se ele não tem espaço? Ele não é titular do Inter, cara. O Alário não é titular do Inter. Como é que ele vai perder espaço, Munari? Cara, olha só. O Alan Patrick é o seguinte. Ele tem uma questão física de recuperação de uma lesão muscular que ele teve que o diagnóstico foi 2 meses. 2 meses vai fechar no dia 20 de setembro. 20 de setembro fecha 2 meses. Ele voltou antes. Voltou antes em outras A condições. partir do momento que ele voltou. Pra ti. Interessa se o prognóstico, Na prognóstico tua era opinião, outro. porque não é Não, isso não é que opinião, isso é acontece. fato, ele voltou antes. Ele voltou descontado, gente. E outra coisa. Tudo bem, mas outra coisa. a questão física pode ser um motivo pra ele ter perdido espaço. É esse o fato. Perder espaço. Tu tem um espaço no time, tu é o camisa 10, dono do time, meio titular. Tu vai pro banco, tu perdeu espaço. Quem é que ocupou espaço? O Gabriel Carvalho, que antes não era utilizado e agora é, e foi bem. O Tabata, que foi contratado, que não tava aí. Quando o Alan Patrick machuca, o Tabata não era jogador do Inter ainda. É que a comparação... Esses caras ocuparam o espaço. Não Agora é. ele recupera Tu o tá- espaço tu do tá- time. tu tá É óbvio, é tão tu- óbvio isso que não sei porque a gente tá discutindo. Tu tá tirando de contexto a matéria, que fala, por exemplo, que o René perdeu espaço. O René perdeu espaço porque Sim, perdeu. ele era titular, não se machucou e foi pro banco. É Vamos lá. isso. Jogam 11 num time de futebol. Se o Tabata e o... tu não fala, eu não Se ia o Tabata saber. e o Gabriel Carvalho ganharam espaço, alguém tem que perder espaço. Não era o Wesley que tava jogando, né? Tá. Kelly, não dá. Ele não vai entender. O Alan Patrick... Vocês não vão concordar, gente. Eu vou explicar direitinho pra quem tá em casa, pro torcedor que tá em casa, tá? O Alan Patrick, se ele está bem fisicamente, ele escolhe onde ele vai jogar no time do Internacional. Ele escolhe onde vai jogar no time do Internacional. Ele 100%, e ele não tá 100%, tá? Porque ele começa muito bem o jogo, depois ele tem uma queda de rendimento, ainda não tá 100%. Acho que outros jogadores do Inter também não estão ainda 100%. Mas ele, 100%, ele chega lá pro Roger e diz assim, hoje eu quero jogar com a número 100. E eu quero jogar com 2 braçadeiras de capitão lá na frente. Vai jogar. Essa briga pela Libertadores que a gente vem falando nos últimos dias, ela tá cada vez mais forte aí pros colorados, Vaguinha? Tá sim. G6 é pré-Libertadores, né? Sim. Sem precisar que um brasileiro seja campeão da América, outro da Sul-Americana. G6 é pré-Libertadores. O Inter tá nessa briga pelo G6, tá? Tem um futebol consolidado, uma ideia de jogo, um time que mostra força, mostra poder de reação. Eu consigo olhar já para G6 do Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Cuiabá, não preciso nem dizer para vocês que é um jogo extremamente perigoso pro Inter, né?
E é um trabalho que tem que começar hoje já. De botar na cabeça dos jogadores que não tem essa de olhar pra camiseta do adversário. Olha a vacina, o Inter vai ganhar do Cuiabá, para. Não vacina porque tu não sabe O o que é o Inter. Fortaleza, que é o segundo colocado. Não vai ganhar do penúltimo, que é o Cuiabá. Esse que é o perigo. Segunda-feira, se fosse o Botafogo aqui no Beira-Rio, era mais fácil de ganhar. Tu acha, Wagner? Era mais fácil de ganhar. ganhar do Botafogo? Tem que cuidar esse tipo de jogo. Não Eu acho que é Pode mais ser vacina, difícil, vacina todo mundo então dentro do Beira-Rio. Primeira coisa é que os atletas têm que manter sempre os pés no chão, né? Ontem, quando o Gabriel chegou, perguntei como é que tinha sido a experiência de seleção, que foi boa. Eu falei para eles, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui convocado com 18 anos para a seleção, mas não para 20, tá para principal. Só me respeita. Né? Mas quando eu voltei da seleção, eu voltei com a unha desse tamanho. Né? Achando que eu era o melhor lateral esquerdo do Brasil. Né? E que a orquestra ia ter que tocar para mim. Né? Então, eu já te conheço um pouco. Eu vou poupar atalho, então eu vou te dar uma dura antes disso acontecer. Dicas de Roger Machado, que também já foi para a seleção principal, bem novinho. O que tu achou dessa conversa aí com o Gabriel Carvalho? E depois eu quero saber quem é que aqui já teve a unha maior do que deveria. Bah! Eu achava que era Canídia quando eu jogava bola. Wolverine! Nossa Senhora! E aí, quando dava uma caneta no começo do jogo, vinha um cara que eu dava uma canetinha desse tamanho no cara, com 5 de jogo. Não fazia mais nada no jogo. Só desfilava, então. Por isso que eu não fui jogador de futebol. Eu disse que não falaria mais sobre Eduardo Cudê. Mas estamos há quantos dias? 0 dias sem falar Quando sobre ele não Eduardo fala Cudê. do Eduardo Cudê, ele diz o Inter melhorou muito, ou o Inter, agora tem um treinador que faz tal coisa. Mas é a verdade, né? Eu preciso expor a verdade. O ex-técnico Fazia isso do quando o Mano Internacional... saiu também, sempre falava mal dele depois, O ou não? ex-técnico do Internacional, Eduardo Cudê, o Mano eu nem lembro. Mas foi muito criticado também. Foi? Por algumas ações dele. O ex-técnico do Internacional teve a chance de dar sequência para o Gabriel Carvalho, porque ele botou o Gabriel Carvalho em campo. O Gabriel Carvalho deu uma assistência para o Wesley no jogo contra o Vitória e ele arquivou o menino. Isso é desconhecimento de futebol. Não tem outro nome. Isso é não entender de bola. Não enxergar um craque dentro do elenco é não entender de bola. E foi isso que o ex-treinador do Internacional fez com esse menino, com o Gabriel Carvalho. E aí chega um treinador que conhece de bola e que enxerga futebol, chama ele, bota ele para jogar, dá a dura antecipada para ele não voltar com o saltinho alto da seleção brasileira. E o menino só evolui. Cada jogo do Gabriel Carvalho é um jogo onde ele apresenta mais maturidade, onde ele tem mais físico, onde ele tem mais inteligência. O guri é craque de bola. Craque de bola. E o Roger tá dando aula de como trabalhar com craque. Primeiro, enxergar jogador diferente. Que todo mundo enxergava, menos quem tinha a chave do clube naquela oportunidade. E aí, Monari, o que tu achou desse conselho do Roger? Esse é o segundo passo, né? O primeiro, quando o garoto ganha a oportunidade, e aí primeiro ele é surpresa, depois ele começa a despertar a atenção dos adversários, ele começa a despertar a atenção da mídia, daqui a pouco vai vir uma proposta daquela que muda a vida dele e da família, e tem esse lado que é sempre difícil. Então é normal a gente ver garotos surgindo, indo muito bem, depois oscilando, e depois lá na frente recuperando. O Endrick aconteceu isso. O Endrick no Palmeiras, se não me engano, em 2023, ele termina 22 bem, ele inicia 23 titular do Paulista, o Abel tem que afastar ele vai voltar a ser titular do Palmeiras só depois da eliminação da Libertadores pro Boca, que ele entra no segundo tempo do jogo contra o Boca, vai bem, o Palmeiras cai nos pênaltis e ele reassume a condição de titular. Então essa oscilação é normal. O Roger, que já está há muito tempo no futebol, já está antecipando isso para tentar que não aconteça essa oscilação para o Gabriel seguir bem. O Roger não precisava falar. Não precisava contar o bastidor? Não precisava falar. Isso acontece com todos os jovens jogadores. É natural isso acontecer. Não precisa. Acho que o Roger errou dando um protagonismo para ele que ele não precisa ter. Não precisa ter esse protagonismo. Esse protagonismo ele é desnecessário. Essa é a hora do atleta e o atleta passa por isso. Mas ele foi perguntado, ele não falou porque ele não, foi mas perguntado. ele não precisa. Sobre o Gabriel Carvalho? Não, ele não precisa dar esse bastidor. Eu dei uma, como é que é? Puxão de orelha prévio. Não tem por que falar isso. Não tem por quê.
tem necessidade nenhuma. Até porque o menino, vamos deixar bem claro, né? Ele não deu nenhum indício de ter subido a cabeça, pelo contrário, né? Ele só cresce. Jogo a jogo ele só cresce. Mas a pergunta foi em relação a isso, sobre o Gabriel de subir a cabeça, alguma coisa assim? Não sei. Não me interessa. O que interessa é o Então que ele jogou. Ele foi Tu perguntado, disse que ele foi perguntado, mas tu não ouviu. Vocês querem Tu arrumar... disse que ele foi perguntado, mas ele não ouviu. Vocês querem arrumar Ah, a bronca. para. O Munari Vaguinha, eu sei porque ele Vaguinha, quer, porque ele detesta o Vaguinha, Roger. Agora tu tá preocupado com o Roger que quer criar crise. O Quer criar uma Vaguinha, crise, não vai levar. o Vaguinha passou o cachorro no segue o fio. Cachorro passou. Não, porque foi perguntado sobre essa questão, esse questionamento. Só pra finalizar, já que eu fui provocado sobre treinador aqui, eu torço para o Esporte Clube Internacional. Aliás, toda a torcida deveria torcer para o Esporte Clube Internacional. Alguns torcem para treinador, que nunca ganhou nada no clube. Então, sobre o Roger Machado, eu estou muito empolgado com o trabalho do Roger. Muito contente com o que ele está fazendo e feliz porque eu acreditei que o trabalho dele fosse dar resultado a curto prazo. Está dando resultado. Agora tem um detalhe. Técnico para ser ídolo do Internacional tem que botar taça no armário. E o tratamento que o Roger vai receber, se ele for eliminado em uma semifinal de Campeonato Gaúcho no ano que vem, vai ser o mesmo que o Eduardo Cudê recebeu, e que o Mano Menezes recebeu, e que o Medina recebeu, e que o Mar recebeu, e que outros que passaram por aqui não ganharam nada. Porque eu torço para o Inter e não para treinador de futebol.